Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um AP7 Podcast. O meu nome é Alex Salcedo, aqui no meu lado temos o grande Japa do Tráfego. Pessoal? E hoje nós temos um convidado incrível, mas antes de eu falar dele, eu peço que você se inscreva no nosso canal, siga nós nas redes sociais, lá no Instagram, curta e compartilhe, beleza? Gente, com vocês, Rafael Brito. É isso, Brito? É isso, beleza? Top Prazer demais. estar com vocês Prazer aí. demais, cara. Recepção maravilhosa e tenho certeza que a gente vai bater altos papos aqui hoje. Que show, Rafa. Nós estamos muito felizes, né, de te receber aqui. E eu gostaria já de saber, cara, quem que é o Rafa, como que tu te descreve, né? Saber um pouquinho mais desse cara aí que tá tendo um resultado incrível, mas com certeza tem algo por trás desse resultado. O resultado é só, né, o reflexo do que tá dentro. Eu costumo dizer que resultados são como a ponta do iceberg, né? Isso. Tipo, é aquele pequeno pontinha que aparece lá fora da água, mas tem toda aquela estrutura interna. Top. Bom, a história do Rafael Brito aí vem desde cedo, né? Tipo, eu comecei a minha vida muito cedo. Eu tinha 7 anos, eu tinha uma família estável, tranquilo. Meu pai, assim, a gente veio de classe baixa, meu pai era um workaholic, o cara trabalhava pra caramba. O cara que trabalhava assim das 7 da manhã às 11 horas da noite. E minha mãe também, de classe baixa, assim, vivíamos numa cidade pequena, 100 mil habitantes, no sul de Minas, em Passos, Minas Gerais. E tinha uma estrutura familiar crescente e boa ali, né? Eu tenho uma irmã, 10 anos mais velha que eu, na época ela tinha seus 17 anos. E com 7 anos eu perdi meu pai. Meu pai, ele por ser um workaholic, o coração não aguentou, era um cara estressado, trabalhava muito. E ali a gente perdeu um pouco de estrutura familiar, tanto estrutura psicológica quanto estrutura financeira. O cara era o cara que trabalhava na família, era o cara que trazia o dinheiro para casa, ganhava muito bem, para ponto de classe baixa, né, da nossa cidade, ganhava muito bem. E quando ele faleceu, a gente perdeu toda a estrutura, além de psicológica, familiar, toda a estrutura financeira, né? Minha mãe, ela não trabalhava, né? Meu pai era aquele cara, fala assim, ó, tipo, você vai ficar aqui cuidando das crianças, melhor do que sair para trabalhar e tal. E minha mãe nunca tinha feito nada, nunca tinha trabalhado. Pegou de surpresa Pegou mesmo. de surpresa, perdemos toda a renda da família. O que minha mãe fez? Vamos trabalhar para fora, vamos lavar, passar, faxinar e tal. Enfim, e nisso a minha mãe sustentou eu e a minha irmã até os... Assim, no caso, falando de mim, até os meus 11 anos de idade. Deu 11 anos de idade, falei, pô, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Né? E eu sempre fui um cara muito inquieto, aquele cara muito inconformado, aquele cara que tinha uma bicicletinha pequenininha, desmontava a bicicleta. Montava depois ou deixava? Não montava depois. Meu irmão era assim também. Não montava depois, ou montava e ficava sobrando algumas peças, eu falava, puxa, cara, o que aconteceu? Eu virava um monociclo, não uma bicicleta, exatamente. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar, preciso... E mais a minha vontade de trabalhar era, não assim, porque eu tinha aquela consciência de ajudar em casa. Mas por quê? Porque eu sempre fui um cara que mesmo de classe baixa, tive o meu videogame que meu pai me dava, saía, sabe, fazia as coisas. E quando eu perdi o meu pai, eu comecei a deixar de ter acesso a algumas coisas. Né? Por exemplo, eu vi um grupinho na escola que comia salgado todo dia, eu vi um grupinho de primos que tinha uma vida social diferente. E eu sempre tive na mente, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha situação desde cedo, cara. Com 11 anos esse pensamento. Com 11 anos Legal de idade. Demais. E aí, cara, o que houve? Eu peguei, tinha alguns parentes na família, que um era... tinha uma loja de pneus, um outro tinha uma marcenaria, e eu comecei trabalhando primeiro numa loja de pneus, com 11 anos de idade, não ganhava nada, trabalhava só para aprender, trabalhei alguns meses ali, eram aqueles empregos iniciais que não duravam muito, né? O cara com 11 anos de idade logo se esgota, tem a escola ainda para cuidar, eu já estudava num colégio militar, né, da minha cidade, pois meu avô, o pai da minha mãe, era militar, e acabou que entrei lá por esse vínculo familiar. E quando eu saí dessa borracharia, dessa loja de pneus, fui trabalhar numa marcenaria de um tio meu para ganhar R$10 por semana. Né? E ali eu fui já, basicamente assim, R$40 por mês, né? O que Estourei! o que há 20,
18 anos atrás, quase, né? Se a gente for 18, 17 anos atrás. E assim, beleza, era algum dinheiro, mas ainda assim era muito pouco, ainda assim não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. Óbvio que não durou muito, por quê? Porque da mesma forma como eu inconformado com a minha situação atual, conforme a gente vai evoluindo, a gente tem que subir degraus, mas nós não podemos conformar com os degraus que a gente sobe. E eu vivo assim até hoje, cara. Eu vivo assim até hoje, ainda procuro me conformar com o lugar onde estou, não porque eu sou um cara ganancioso, mas sim porque eu sou um cara ambicioso e quero evoluir pessoalmente. Né? E por aí eu fui. Comecei, aí fui marceneiro, borracheiro, fiz lanche durante a madrugada na minha cidade, entreguei panfleto, colocava 1000 panfletos na mochilinha, chinelinho de dedo, saía na cidade para poder... Tinha que estudar ainda estava estudando. E aí, lavei carros também, eu escutei que teve uma história de um cara aqui que lavou carro, lavei carro, ganhava R$2, R$3 por carro, R$1,80 por carro. Enfim, tive diversas outras profissões, né, pseudo-profissões ali, né, quando eu era criança. Até chegar no momento onde eu tive ali o meu primeiro trabalho registrado. Eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe me emancipou para eu ter uma carteira de trabalho. Né? E aí eu tirei minha carteira de trabalho, fui entregar, digamos que, boletos, recebíveis, notas fiscais, como office boy. Né? Ah, que legal. E ainda teve um caso. O meu primeiro trabalho com vendas... foi um trabalho informal de vendas onde eu vendia DVD pirata e CD pirata quando foi lançado o DVD. Né? Porque na época assim, já tinha o CD, mas quando foi lançado o DVD, que vendia em barzinho, essas coisas, eu pegava, colocava uma mochilinha nas costas e ia vender. E teve um dia que quase fui preso por vender DVD pirata. Cara. Nossa. E aí desse dia que a polícia me parou, falou, você é um menino, não precisa disso, vai pra casa. Eu falei, cara, eu preciso, mas como é uma coisa que não era... Todo mundo fazia, mas não era legal, porque era pirataria de qualquer forma. Sim. Né? E aí esse foi meu primeiro contato com vendas. Né? Sim. E aí depois tive outros contatos com vendas e tudo mais. Que legal, cara. Top demais. E... Eu acompanhei ali, eu fui ver teu Instagram, eu vi que tem a parte da Solar Prime, né? Eu vejo que é uma empresa muito forte, né? Ela está muito bem conceituada. No Brasil, eu não sei como que estaria em relação à concorrência e tal, mas pelo resultado que ela tem gerado, como que veio isso, Rafa? Da onde que veio a ideia de implementar uma empresa nesse ramo, assim? Legal. Bom, a Solar Prime ela vem de todos esses outros empregos que eu falei para você. Né? Então, somatório de tudo que... É uma preparação, né? Exatamente, é uma somatória de tudo isso. Então, continuando o fluxo e a cronologia do processo, né, e após esse emprego de office boy que eu tive, eu arrumei um emprego de carregador de malas no hotel. Né? E como eu falei, eu nunca tinha tido um emprego de vendas, né, um emprego formal de vendas. Eu carregava malas, o hóspede chegava, era um hotel, digamos, de viajante da minha cidade. Eu pegava a mala do cara, levava para o quarto, organizava ali alguma coisa, uma bebida para ele. Então eu aprendi a servir ali naquele momento, né? A servir com um pouco mais de profissionalismo, porque eu já tinha servido outras pessoas em outras áreas, já fui garçom também durante as minhas trajetórias, em bares, restaurantes, enfim. E ali naquele hotel, carregando a mala, um dia chegou um viajante, e esse viajante, lembra o nome dele? Se um dia ele ouvir esse podcast aí, um dia ele pode me procurar, que foi uma grande inspiração para mim, nunca mais tive contato com ele, chama José Carlos Marquesi, e esse cara, ele vendia doce nesse hotel, doce e queijo, porque na região de Minas Gerais, lá onde é a minha cidade natal, a galera vende muito ali doce, queijo canastra, doce canastra, e esse cara, ele vendia doce e queijo, ele chegava no hotel num furgãozinho. O cara até cheirava queijo, né? Tipo, aquele cara que vende queijo, eu tô brincando, mas assim, todo cara que vende queijo fica cheirando um pouco queijo. E assim, eu fiquei 6 meses trabalhando de carregador de malas nesse hotel. E nesses 6 meses que eu fiquei trabalhando de carregador de malas, quando eu estava no quinto, sexto mês, esse mesmo vendedor de queijo, ele estava vendendo remédio e já estava numa Hilux, zero, né? E teve um dia que eu olhando esse cara, eu puxei ele, falei, pô, peraí, ele tava passando, tava chegando,
que você faz? Perguntei pra ele. Aham. Aí ele falou pra mim, cara, eu trabalho com vendas. Eu trabalhei com diversas vendas, estou trabalhando com venda de remédio, representação de remédio hoje, vendo Bayer, vendo Medley na época, né? E eu peguei e falei, cara, então me arruma um emprego então, pô. Me arruma um emprego então de vendedor, porque eu gostei da sua evolução, óbvio que eu não falei com essas palavras na época, mas com aqueles olhos brilhantes de quem estava admirando o crescimento do cara, a evolução, a alavancagem do cara em curto prazo, né? E ele pegou e falou, cara, você não tem carteira de carro? Porque eu ainda tinha assim, os meus 17 anos, eu acho. Acho que nem 18 anos eu tinha uns 16, 17 anos. Ele falou, você não tem carteira de carro, não tem como eu te proporcionar, te indicar para nenhum emprego que eu faço hoje. Mas, cara, todo mundo pensa que o vendedor é aquele cara que não deu certo em nada na vida e vai fazer alguma coisa, vai trabalhar de vender alguma coisa. E na verdade não é. Isso eu estou falando nas palavras que ele me disse. Na verdade não é. Vendas proporciona uma alavancagem profissional tremenda. Né? E na real a gente vende também a todo momento, né? Até aquela pessoa que pensa que não está vendendo, ela está vendendo ou a imagem ou a ideia de que ela é uma pessoa parada. Eu costumo falar que o primeiro momento que você precisa vender é quando você nasce. Você chora, você precisa ganhar, porque está com fome, você precisa ganhar alimento da sua mãe. Verdade. É a primeira negociação que você vai fazer. Geralmente a mãe fala, eu vou dar leite para esse menino para ele calar a boca. É a primeira negociação. Né? Persuasivo, né? Não deixa de ser uma venda. Então o cara já nasce com a venda imputada no sangue e ao longo do tempo ele precisa aprimorar tudo isso. Mas enfim, falando do cara do queijo, ele falou, não tem como e tal, mas venda é muito bom, eu fiquei com aquilo na cabeça. Enfim, passou-se o tempo ali, passou mais uns meses e tinha um pessoal naquele hotel que fazia manutenção nos computadores daquele hotel. E eu cheguei para aquele pessoal e falei, cara, legal esse negócio de computador. Eu já olhei, falei, é uma coisa inovadora. Tava assim, nascendo o notebook, né? A popularização do notebook. E aí ele falou, ó, eu perguntei para os caras, tem algum emprego lá na sua empresa, onde vocês trabalham, de técnico, de vendedor e tal? O cara falou para mim assim, cara, eu acho que tem, dá um pulinho lá, fica no endereço tal, a empresa de informática, dá um pulo lá e conversa com o gerente. E aí você vê se tem oportunidade para você ou não. E foi o que eu fiz. Aí peguei, fui lá, cheguei, conversei com o cara, com o gerente da loja de informática, ele perguntou para mim, falou assim, Rafael, beleza, gostei do seu perfil e tal, de ter vindo aqui conversar comigo, mas você sabe formatar e montar, desmontar computador? Foi a primeira decisão consciente rápida que eu tomei na minha vida. Eu olhei pra cara dele e falei assim, sei tudo. Sei tudo. Sei tudo. Eu pensei comigo, falei, cara, eu me comunico até mais do que eu preciso. Né? Aí vem aquele desmonte da bicicleta e tal, né? Tipo, não, desmontar eu sei. Eu sei de um jeito diferente. Exatamente. Eu pensei, bom link, eu poderia ter pensado na bicicleta. Desmontar eu sei, montar eu não sei. Vai sobrar algumas peças, mas também. Foi com qual idade? Foi com qual idade isso daí? 21 Porque anos. parece que você viveu tanta coisa, você tinha uns 63 aqui. Mas sabe o que é, cara? Pelo que eu percebi, ele nunca teve... foi parado em relação a... Na minha percepção do que a gente está conversando aqui. Tu nunca teve o medo de entrar em ação. É verdade. E ele colocou a mão na massa desde cedo. Então, quando o teu mas pai... é diferente demais. Você é diferente demais. E de onde que vinha, cara, essa vontade? O que te motivava? Sabe o que me motivava, cara? Quando eu lembrava lá atrás que eu tinha um amiguinho que estava numa rodinha onde eu não era aceito, tinha um priminho que tinha uma vida social que eu não tinha, ganhava um presente de Natal que eu não ganhava, e isso me motivava. Porque, por exemplo, eu falo, cara, não que eu vou dar as coisas para o meu filho e para minha família aquilo que eu não tive, não. Sim. Óbvio que assim, a gente pode tornar as coisas mais fáceis para os nossos filhos se a gente tem condição. Sim. Mas eu quero, para mim, eu quero vencer essa barreira e mostrar que eu sou capaz, tipo, que independente de onde eu sair, da minha realidade, que eu posso ir lá, baseado, óbvio, que em tudo que é certo, tudo que é correto, que é honesto, e com as ferramentas certas, eu posso chegar onde eu quiser. Né? Eu continuo tendo essa visão até hoje. Eu olho para esses caras, as minhas inspirações, sempre olhando para frente, os caras que conquistam outras coisas, que têm acesso a coisas que eu ainda não tenho, seja um jato de 300 milhões de reais para o cara que é apaixonado em aviação, eu falo, cara, bacana, muito lindo o jato, não é inveja, mas é uma referência para mim. Sim, né? Tipo, o que eu preciso fazer? Não é que eu não posso ter. Não é que 300 milhões é muita coisa, é muita grana, e que para muita gente realmente é uma coisa impensável. Seria mais o que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo, ou qual o caminho que eu vou... Qual o caminho que eu preciso chegar até lá? Todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem seu momento, né? Mas qual que é o caminho que eu preciso fazer para chegar E já pensou em desistir?
É uma pergunta que todo mundo faz, cara. E se eu dizer que eu já pensei em desistir, eu te falo que não. Uhum. Eu vou estar mentindo se eu falar que eu já pensei. Por quê? Quando eu comecei, eu tinha um primeiro sócio na Solar Prime. A gente começou ali eu comecei atendendo os clientes, né? Tipo, eu fazia pré-venda, visita técnica na casa do cliente. Eu fazia a venda, eu fazia a instalação, o pós-venda, a homologação junto à concessionária com um engenheiro terceirizado na cidade. E esse meu sócio, que era um amigo meu da minha igreja, né, lá da minha cidade, ele me deu a oportunidade de sentar na porta da loja dele e vender o produto ali. Né? Eu fiquei, cara, 6 meses. Fiquei 6 meses sem vender um produto Solar Prime. Antes da Solar Prime eu tinha feito aquelas primeiras vendas. Mas antes da Solar Prime, aliás, depois da Solar Prime, eu fiquei 6 meses sem vender o produto. Eu me lembro, cara, que eu mandei fazer um cartãozinho de visita e um folderzinho explicando o que era um sistema de energia solar. Ficou uns R$80 na época, isso aí em 2016, início de 2016. Ficou uns R$80 na época. E a gente parcelou no cartão em 12 vezes, assim, deu 12 de R$6, 6 alguma coisa, né? Porque eu não tinha venda, eu não tinha fluxo de caixa. Como é que eu vou fazer um planejamento de pagar uma coisa à vista com uma coisa? Então, cara, R$6 a gente, sei lá, eu peço emprestado ali, a gente honra a fatura do cartão, né? Sim. Mas eu fiquei 6 meses sem vender e eu recebi uma pensão do meu pai. E quando eu fiz 21 anos, essa pensão acabou. E eu tinha um carro que eu tinha comprado na época da aviação, paguei só a primeira parcela dele na época que eu fiz o curso de aviação, depois não paguei, as parcelas já estavam atrasadas. E aí eu peguei, e esse dinheiro que eu pegava do meu pai, eu colocava gasolina no carro, para poder prospectar clientes. Né? Era o meu investimento que eu fazia no negócio ali para poder prospectar clientes. E me lembro que acabou o dinheiro da pensão. E a única coisa que eu tinha na minha mão era um iPhone 4 que eu tinha conseguido, que eu tinha comprado através de algum trabalho que eu tinha feito. E eu olhei para aquele celular e falei, cara, você vai virar combustível. Peguei e vendi o celular para colocar combustível no carro, de tanto que eu já acreditava no negócio, porque eu já tinha feito 6 vendas. Eu estou 6 meses sem vender depois com a minha empresa constituída, mas, cara, eu já fiz 6 vendas, eu já venci a primeira barreira. Isso aqui é só questão de tempo para me vender. Sim. Né? E um dia meu telefone tocou, e eu peguei esse telefone, atendi, e era um cara, falou, cara, vi um folder seu, aquele folderzinho que eu tinha parcelado em 12 vezes 6 e pouco, né? E ele pegou esse folder, ó, vi aqui, gostei do que eu vi no folder, gostei do que estava falando de energia solar, você tem como vir me atender? Eu moro numa cidade vizinha, 15 quilômetros, que era da minha cidade. Eu pensei comigo, 15 quilômetros, já pensei no combustível, no celular que eu tinha vendido, né? E eu vendi o iPhone, muita gente vai se perguntar, mas como que você atendeu o celular depois, né? Óbvio que eu tinha um outro celularzinho, aquele de flip, aquele pequenininho de abrir e fechar. Da lanterna, que durava uma semana. Sony Ericsson, alguma coisa assim, né? Sim. E aí eu peguei e falei, mas beleza, eu vou te atender. Coloquei um painelzinho solar lá para explicar para ele tipo, o que era a tecnologia e fui atender o cara. Quando eu cheguei na casa do cara, eu olhei para a casa do cara assim, cara, e assim, o telhado do cara não aguentava um gato gordo. Né? Tipo, e principalmente a casa, cara. Principalmente a casa. E eu olhei, e o produto que eu vendia já era um produto de valor agregado alto. Naquela época, o mais barato era R$15 mil. Né? Eu olhei pro céu e falei assim, Deus, eu precisando de vender, vendi o meu celular para colocar combustível. Você me manda 15 quilômetros aqui para uma casa de um cara que não vai ter condições financeiras de comprar um produto que eu estou vendendo? Mas beleza, vamos lá. Entrei, fiz um atendimento como eu faria em qualquer outro atendimento. E aí ele pegou, virou para mim, depois de tudo que eu expliquei para ele, ele falou assim, cara, você divide em 3 vezes? E a minha vontade de gritar para ele, é claro que eu divido, né? É claro que eu divido em 3 vezes. E aí ele pegou e eu peguei e falei para ele assim, deixa eu só fazer um contato com o meu financeiro aqui, da empresa lá, para ver se não vai atrapalhar em nada, mas eu já te falo se a gente consegue dividir ou não. Fingi uma ligação lá fora, voltei para ele e falei assim, a gente não faz para ninguém isso, cara, mas a gente vai fazer. E era a minha primeira venda da empresa. Aí ele falou assim, beleza, tá bom, então vou te dar 3 cheques, tá fechado, mas vai lá, faz um contratinho de compra e venda, como é que vocês trabalham, traz um contrato de compra e venda para mim, eu te passo os cheques, entrada 30 e 60, e a gente fecha o negócio. Só que eu já tinha, nesses 6 meses sem vender, eu já tinha perdido inúmeros negócios
por ir buscar um contrato e voltar. Né? Então, ou seja, eu perdia muito o timing da venda indo buscar um contrato. Chegava lá, o cara ou já tinha comprado de alguém, ou o cara já tinha desistido da compra porque era um produto caro. Né? E esse cara, essa venda era R$30 mil. E antes de sair para atender esse cara, eu falei, eu não vou perder timing de venda mais. Eu peguei uma impressora, enrolei o fio na impressora, pus atrás do banco do carro, e na hora que esse cara falou para mim, vai buscar o contrato, eu falei, beleza. Fui lá no carro, peguei a impressora, peguei o notebook, editei, coloquei os dados dele ali, imprimi o contrato, assina aí, peguei o cheque e fui gritando embora. Porra, primeira venda Solar Prime, primeira venda de energia solar que eu fiz como Solar Prime. Né? E aí foi assim, a primeira vendinha ali, tipo, de porta a porta que eu fazia dentro com a empresa constituída já, Solar Prime. E falando de empresa de venda, não de franquia, mas falando de empresa de venda, essa foi minha primeira venda ali, tipo, depois de suar muita camisa e tentar vender. Rafa, a venda, ela não é um dom, né? Ou você acha que tem a ver com a questão da própria personalidade da pessoa? Porque eu vejo a sua personalidade, cara, um cara comunicativo, muito proativo, mas para a pessoa que às vezes não deu tudo errado, ou voltando àquele caso, não é só isso que é vendedor, tá? Claro. Mas o cara, ele tá precisando vender agora. Ele sobrou para ele vender, só que ele é meio tímido. Para esse cara também pode virar a questão do vendedor? É o seguinte, eu vejo que característica física, tamanho, tipo, você ser um ectomorfo, endomorfo, são coisas genéticas. Personalidade, timidez, vergonha, vendas, comunicação, é o meio que te forma. É o meio que te forma. Uma facilidade, isso é formado com mais facilidade quando você é mais novo. Né? Tipo, desde criança, desde pequena aquela criança é muito tímida. É porque desde criança ela foi formada nesse meio, que causou a timidez. Né? Quanto mais velho, mais difícil de você fazer todo esse molde. Eu acredito que até os 7 anos de idade, você molda ali a sua personalidade, tudo aquilo que permeia a sua personalidade. Cara, vendas é aprimoração. É aprimoração. Eu falo que se a venda está impressa no ser humano, está em todos, porque a hora que o cara nasce, ele precisa chorar para negociar alguma coisa. E nem que seja para ir na padaria comprar o pão, o cara precisa saber vender. Ele precisa saber explicar o que ele precisa, ele precisa saber explicar para o cara o que ele vai dar em troca do pão que ele está buscando na padaria. Então, assim, o cara que... falando de vendas, cara, vendas, como eu volto a dizer, o cara que sabe vender, ele não fica pobre. O cara que sabe vender bem, ele não passa dificuldade. Porque ele vai sair e vai vender alguma coisa. Seja uma água no sinal, seja uma bala em algum lugar, seja um carro importado, seja um equipamento de energia solar. Mas venda é aprimorável. Sim. Legal. E essa energia, talvez por ter passado por esses desafios, Rafa, dá para perceber que tinha muita crença no negócio, até pelo fato de ter vendido, né, ali o teu telefone para pôr em gasolina. Isso eu acredito que reflete diretamente também nos teus colaboradores, né? Como que funciona essa parte de treinamento que tu passa para ele? Tu traz, tu mesmo dá o treinamento, tem uma equipe lá que prepara, como que é? Hoje na Solar Prime, depois de a gente ter expandido toda a empresa, de ter feito todo o processo de franquia da empresa, nós temos uma equipe que faz os treinamentos lá dentro, né? Tem os meus sócios que participam, eu participei durante muito tempo, tanto de treinamentos para colaboradores internos, quanto para os próprios franqueados. O legal é isso, né, cara? Tu viveu o processo, então tu sabe de A a Z o que acontece ali dentro, né? Exatamente, eu vivi o processo completamente, desde a ponta, ou seja, eu sei que quando o franqueado está lá na ponta, me falando que eu estou aqui na sede da franqueadora, ele me passa pela cabeça dele que eu não sei do que ele está passando na ponta, cara. Nossa. Não se esqueça que eu percorri o caminho lá na ponta, cara. Eu bati lá na porta do cara, eu sei, já negociei com o cara e faço isso até hoje. Confesso que hoje eu não dou mais treinamentos na Solar Prime, porque nós desenvolvemos pessoas que têm mais tempo para fazer isso ali no executivo e no operacional da empresa, né? Mas sempre que eu posso, eu costumo dar as minhas mentorias individuais, seja ela para um colaborador, seja ela para um franqueado ali, né, dentro da empresa, para que eles possam ter mais resultados, entendeu? Que legal, que bacana. E tu comentou antes ali conosco, né, cara? Tu tá levando uma galera agora, tu tá levando os teus franqueados para Cancún, né? Como que surgiu essa questão? Como que é essa parte de
é por merecimento ou o cara é franqueado já tá carimbado para viagem lá? Como é funciona? 2 franqueados, é uns 3. Então, esse processo que a gente está levando os franqueados para Cancún, a gente vai passar 5 dias no Hard Rock em Cancún, tudo pago pela Solar Prime, né? Tudo all inclusive. Esse processo chama Mega Prime, esse programa chama Mega Prime. Esse Mega Prime foi um programa meritocrático que nós criamos dentro da Solar Prime para bonificar e para prestigiar os franqueados que têm mais resultados de venda durante o ano. Vai ter né? a parte de reconhecimento, tudo? Claro, o cara recebe um troféu, o cara sobe no palco lá, recebe um troféu, o cara faz tudo, basicamente assim. Inclusive, estou viajando agora no sábado, né, tipo, para isso, e não é 1, 2, não, tá indo 150 pessoas pro Mega Prime, né? Nós estamos levando 150 pessoas, tá indo alguns aviões cheios aí, né, tipo, e a gente sempre olhou essa meritocracia de maneira muito, muito bem vista. E onde que surgiu a ideia do Mega Prime na minha cabeça? Lá atrás, eu participei, assim, antes de estar na aviação, eu participei de alguns grupos de multinível, né? Tipo, essa coisa dessas empresas de multinível que vende suco, vende perfume, algumas coisas assim. E aí... é muito forte a parte do reconhecimento, né? Muito forte. Eu não ganhei, assim, nenhum real com o multinível na época. Não porque o multinível não é bom. O multinível nos Estados Unidos é um meio de vendas que traz muito resultado. Pessoas ficaram milionárias ali e existe uma diferença muito grande entre multinível e pirâmide. Pirâmide é aquilo que não tem produto, simples. E multinível é aquilo que o foco é no produto e não apenas na entrada de pessoas. Quando eu participei do multinível, o multinível abriu muito a minha cabeça. Né? O multinível abriu muito as minhas referências. E uma coisa que o pessoal fazia era postar fotos, né? Tipo, a galera ganhava viagem no multinível, aquele cara que mais vendia ganhava viagem. E quando a gente ali, tipo, 1 ano e pouco de Solar Prime, quase 2 anos de Solar Prime, 1 ano de franqueadora Solar Prime, eu olhei e falei, cara, a gente precisa criar um programa meritocrático para os franqueados. Para quê? Para que eles busquem mais resultados, né? Para que eles tenham e sejam prestigiados por isso, sejam bonificados por isso, com a viagem a Cancún, tudo pago aí, né? Tipo, a gente pretende ir para lugares mais ousados no ano que vem, tipo Jamaica, olha só, um safari na África, alguma coisa assim. Nossa, que top, hein? Show de bola. E Rafa, hoje, assim, tem alguma coisa que você vê no passado que você mudaria? Claro que é uma evolução, mas fala assim, cara, por que eu fazia isso? Cara, é uma boa pergunta, cara. Eu tenho algumas coisas assim no meu passado que... Porque tem pessoas hoje que estão o presente delas é igual ao seu passado, né? Não, tem pessoas que devem estar lá no última gota de gasolina, né? Querendo ver e talvez vão estar assistindo aqui esse podcast e aí vão se ver no Rafa agora. Então, o que tu falaria até para essas pessoas? Hein? Cara, uma coisa que sempre permeou a minha vida e que, de fato, mudou o rumo do meu barco. Foi aquilo que mudou as velas do meu barco. Quando eu estava lá atrás, quando eu tinha os meus 7, 10, 15 anos, né, tipo, até os meus 18 anos mesmo ali, antes de criar a empresa, depois de perder o meu pai, vem de classe baixa, né, de família pobre, e a minha mãe é uma pessoa muito simples, né, tipo, trabalhou de faxineira, lavadeira, passadeira. Sim. E a minha mãe, ela tinha algumas crenças limitantes que ela tentava esquentar na minha cabeça. Tipo, ela chegava e falava, nossa, meu filho, mas isso não é pra gente. Mas a gente não tem dinheiro pra isso não, né? Tipo, a gente... até que no ponto de pobre a gente está muito bem, porque a gente poderia estar pior, né? A questão da segurança, muitas vezes, né? Quer proteger, olha pro filho e diz, não, é melhor eu proteger ele aqui, deixar ele em casa do que ele arriscar e perder tudo. Aquele senso de patinho ali, né, cara? Muita gente espera ter uma mãe, um pai águia, que é aquele que te empurra do abismo, só que tem gente que tem mãe e pai que é patinho, que quer pôr o patinho debaixo da asa ali. E muitas vezes eu ficava... eu sentia repulsa, raiva, tipo, às vezes eu ficava até triste com a minha mãe por ela me falar essas coisas, só que ao longo do tempo eu fui vendo que isso foi crenças que outras pessoas, que os meus avós imputaram na cabeça dela. E só que eu sempre fui muito questionador, cara, é uma pergunta que eu sempre fiz na minha vida. Se você for me explicar uma coisa que eu não sei hoje, a primeira pergunta que eu vou te fazer é por que você está me falando isso? Por que é assim? Né? Eu sempre fui questionador dessas crenças limitantes. E quando... a minha mãe falava essas coisas pra mim ali, isso aqui não é pra gente não, e eu acendia uma luzinha na minha cabeça, eu falava, cara, não, mas não é assim. Por que não é pra mim?
né? Por que que outras pessoas foram escolhidas para isso e eu não? Eu não posso, apesar das minhas atitudes? Então, assim, uma coisa que eu mudaria, cara, foi um pouco, mesmo sendo pouco, do que eu absorvi de crenças limitantes lá atrás, cara. Todo mundo pode tudo, cara. Basta você querer fazer e encontrar o meio correto, o meio certo e o meio mais eficiente de buscar. E hoje, o que tua mãe fala, Rafa, de tudo que está acontecendo? Né? Creio que, de alguma forma, você está impactando a vida dela também diretamente. Tá indo a comigo vida pra Cancún, hein? Olha só. Tá usufruindo, tá usufruindo. Que top, hein, cara? Então, cara, eu já tinha... Hoje a Solar Prime tem uns 7 anos, quase. 6 anos aí de... Começou com 21. 21. Hoje tem? 28. Que massa. Basicamente uns 6, quase 7 anos aí de Solar Prime e uns 5 anos e meio ali de franquia, né? Mas já tinha 2 anos de empresa, minha mãe falava pra mim assim, que bom, meu filho, que você arrumou um emprego bom, que bom que seus patrões é bom, como é que é? E muita gente da família ainda chegava pra mim e ainda falava, cara, mas e aí, seus patrões são de boa, os caras não enchem o saco não e tal. É o melhor, algumas pessoas eu explicava, outras nem adiantava explicar, cara. Outras eu nem me perdia, falava a empresa é boa, tá crescendo, tá legal. Mas a minha mãe, assim, é uma pessoa sempre muito simples, ela não fala muito disso, sabe? Tipo, ela gosta, ela usufrui daquilo que hoje eu posso proporcionar para ela, mas não é uma pessoa que fica, tipo, muito... Ela não vislumbrava muito isso, entendeu? Não era aquela pessoa que, tipo, uma pessoa que fica vislumbrando o crescimento profissional. Minha mãe é meio simples na dela, pacata ali, tranquilo. Enfim, mas com certeza ela olha isso com bons olhos, mas não é aquela pessoa que fica... tipo, sei lá, colocando isso num pedestal, e eu também não. Tipo, eu acho que eu herdei um pouco disso, sabe? Tipo, eu costumo usufruir das bênçãos que a gente tem, que a gente constrói, aquilo que a gente constrói, sem dar muita moral pra isso, cara. Porque são coisas que vão ficar aqui, vão passar, e o que a gente leva são os relacionamentos que a gente faz. Que legal, que top. Eu tô imaginando, voltando um pouquinho, né, a história, lá no seu começo, que você foi de emprego para emprego, você estava sozinho? Quem que te acompanhava nessa prospecção, nessa jornada sua? Cara, falando de emprego para emprego, era sozinho. Eu ia fazendo contato, batia na porta do pessoal, queria trabalhar e o pessoal me dava oportunidade, eu fazia o máximo que eu conseguia. E falando de depois Solar Prime, aí essas prospecções, essas outras coisas aí, eu fui sozinho também, mais aí com a sociedade, que cada um complementava naquilo que podia. Por exemplo, o meu primeiro sócio, eu tenho 2 sócios na empresa, o primeiro sócio que abriu a empresa comigo, ele é um administrador formado, conhece muito de finanças, e esse conhecimento de finanças dele possibilitou a gente administrar o dinheiro ali no começo. Então eu vendia, ele cuidava ali do dinheiro, a gente vai comprar isso agora, a gente vai investir nisso, que foi um ponto muito positivo. O segundo sócio, ele veio para agregar a expertise do franchising na Solar Prime. É um cara que já conhecia, já tinha um conhecimento na área de franquia, já estava tentando franquear outras empresas que não deram certo. E assim, quando a gente foi criando ali todo o processo, a gente trouxe ele para a empresa. Primeiramente que quando ele chegou na empresa, ele olhou para a empresa e falou, cara, isso aqui não é franqueável não. A Solar Prime não é franqueável. Aí a gente olhou para ele, mas por que a Solar Prime não é franqueável? Ele, não, mas quantas vendas vocês fizeram? E quando a gente quis franquear a Solar Prime, ela tinha uma venda só. E muita gente fala, não, porque a empresa precisa ser consolidada, precisa ter outras operações, mais de uma unidade para ser franqueada. Sim. Aquela ideia de ter todos os testes já feitos nas primeiras unidades para poder modelar depois, né? Com certeza. E a gente quebrou esse tabu. A primeira venda que a gente tinha, a gente olhou e vamos profissionalizar isso aqui, cara. Por quê? Início de um novo negócio. Um negócio de engenharia. E quando a gente viu aquele negócio e viu outras pessoas também querendo entrar no mercado, nós olhamos e falamos, cara, se todo mundo entrar da forma como quer entrar e como parece que vai entrar, vai crescer um mercado muito amador. Né? Sim. E aí a Solar Prime olhou e falou, cara, tinha o fornecedor de um lado, tinha o eletricista, o pedreiro, o engenheiro, o empreendedor, aquele aventureiro que estava querendo vender energia solar, esse cara comprava do fornecedor
E esse fornecedor não sabia, não existia controle de como estava sendo instalado isso na ponta, como estava sendo executado aquele serviço na ponta. E a Solar Prime se encaixou naquele meio, fez uma parceria com o fornecedor de carro, legal. chegou para esse cara e falou, cara, você quer começar no setor? Vamos começar com quem já tem experiência, com quem já fez algumas instalações, mesmo que uma, né? Tipo, mesmo que uma instalação, mas vamos lá, vamos começar junto e vamos criar uma rede como se fosse uma cooperativa ali, mais através do franchise. E aí o meu segundo sócio, que era o cara que conhecia de franchise, ele chegou para mim e falou, quantas vendas você tem? Eu peguei e contei nas mãos assim, falei, ó, uma venda. Aí ele falou, não é franqueável. Eu perguntei, mas quantas vendas a gente precisa? Ele falou, cara, no mínimo umas 4, 5 vendas no mês. Por quê? 4 vendinhas ali de 20 mil, 30 mil, vai dar 120 mil ali, 100 mil reais de faturamento. E se der uma margem baixa de 5%, 10%, né, o cara vai ganhar ali uns 10 mil reais, o cara vai ganhar uns 5 mil reais, o que para uma cidade do nosso porte, cidade pequena, estava muito bom. E aí eu me lembro que eu falei, cara, eu precisava dessa motivação. Saí, em vez de fazer 4 vendas no mês, eu fiz 4 vendas na mesma semana. Cheguei para ele e falei assim, e aí, é franqueável o negócio? Aí ele falou assim, é franqueável. Mas é 80 mil reais para franquear. Né? E aí perguntei pro meu primeiro sócio, você tem 80 mil reais? Ele falou, não tem. Ele olhou para mim, eu falei, nem me olha que eu também... eu tô pagando o carro ainda lá, que as parcelas estavam atrasadas, e eu vendi o celular esses dias para colocar combustível. E aí a gente olhou para ele, ó, a gente não tem 80 mil reais, mas a gente tem 33% de um sonho. 33% de um sonho que tem grande chance de dar certo. Se der certo, você vai ter 33% de um bom negócio. Se não der certo, cada um saiu com aquilo que investiu, seja trabalho, venda, administração, enfim. E ele já estava de mudança para ir morar em outro lugar, estava numa situação financeira daquela região que não estava, digamos assim, de acordo com as expectativas dele. E aí ele conversou com a esposa, aceitou a proposta e a gente começou a franquear a Solar Prime. E aí a gente franqueou a Solar Prime, juntos ali, cada um fazendo o processo, ele criava os manuais de franquia, processualizava algumas coisas, eu continuava vendendo para continuar trazendo recurso para dentro da empresa, e até que a gente lançou a franquia Solar Prime. E a gente vendeu 7 franquias enquanto estávamos em Passos, Minas Gerais. Foi para a cidade ou para a região? Não, a gente vendeu para o Brasil inteiro, porém a sede da franqueadora estava ainda em Passos. Entendi. E aí a gente chegou em algum momento onde os franqueados reclamavam muito, onde é Passos? Né? Tipo, uma empresa de Passos, né? Tipo, uma cidade pequena, que tem pouca expressividade no país. E o cara às vezes levava 24 horas para chegar, se morasse lá no norte do país, ele pegava ônibus, caminhão, avião, carona para chegar, às vezes na cidade. E aí a gente falou, cara, a gente precisa ir para um ponto logístico melhor, né? A gente precisa ir para um lugar melhor. E por que a Solar Prime tem 450 franqueados? Cara, porque a Solar Prime teve uma visão de crescimento da empresa, de buscar qualidade, né? A gente sempre trouxe muito suporte para os nossos franqueados, só que o nosso objetivo nunca foi ganhar dinheiro com a entrada de franqueado. Existiram outras franquias de energia solar no Brasil que o cara chegava e falava, para ser franqueado da empresa X de energia solar é 300 mil, 400 mil reais. Queria alavancar na venda da franquia. O cara queria ganhar dinheiro com venda de franquia. Solar Prime não ganha dinheiro com venda de franquia. Cara, eu ganho... Na verdade, eu não ganho. A Solar Prime cobra uma taxa de franquia de hoje, de 21 mil reais, mais 5 mil reais de marketing inaugural. Então, 26 mil reais. Isso é o mínimo para o cara, ele vir fazer o curso, é o custo que eu tenho para dar um curso para o cara e para ele trabalhar com a minha marca. Né? Cara, olha que sacada top. Thomas Edison, o que ele fez? Fez a lâmpada, mas o que vale? É a rede. Se tu for ver, olha o que está acontecendo. Com certeza. Vem daí? Com certeza. E assim, o nosso objetivo nunca foi ganhar dinheiro, arrancar dinheiro, cara. Eu quero sim, cada dia mais, ter mais franqueado. Sim. Justamente por esse ponto que você citou do Thomas Edison. Da gente ter uma consistência, de a gente ter uma rede sólida, uma rede que tem poder de compra, uma rede que tem penetrabilidade, capilaridade no Brasil inteiro. Pessoas no Brasil inteiro investindo na marca Solar Prime, deixando, fazendo crescer a visibilidade de marca da Solar Prime. Né? E é por isso que a gente tem, é por isso que a Solar Prime cresceu nessa expressividade nos últimos 5, 6, 7 anos, porque a gente traz pessoas para crescer junto com a gente. E isso fica muito claro no seguinte ponto. Muitas franqueadoras cobram
dos seus franqueados royalties fixos e variáveis. Ou você tem 3 formas de cobrar royalty de um franqueado. Ou você cobra só variado, ou você cobra fixo e variado, ou você cobra só o fixo. E a Solar Prime escolheu o método de cobrar só o variado. Por quê? O primeiro interessado na venda do meu franqueado sou eu mesmo. Sim. Se ele não vender, eu não ganho R$1, cara. Eu não ganho R$1. E por isso que a Solar Prime precisa e quer crescer mais com a sua rede. Mas eu quero crescer quando o meu franqueado estiver crescendo. Se a minha rede não estiver vendendo, pode ter certeza que a Solar Prime vai estar em decadência. E a gente precisa trabalhar para que esse cenário seja o contrário. Que legal isso, hein? Muito diferente do que a gente vê aí no tradicional, né? No mercado. Cara, muito top. E como é que foi pra ti essa questão da Forbes, cara? Tipo, jovem, o negócio tendo essa capilaridade, né? Crescendo em todo o Brasil. E aí, como é que foi a sensação de receber um convite, né? Pra sair na Forbes? Como que foi isso pra ti? Muita gente me pergunta, cara, quanto você pagou para sair na Forbes? E assim, se fosse assim, seria muito fácil, né? Seria muito fácil para muitas pessoas. Mas, cara, a Forbes ela chegou num momento onde a Solar Prime teve um recorde anual de faturamento, quando a gente faturou 160 milhões no ano, né, de vendas. E a gente passou esse recorde esse ano no mês de agosto, eu acho. Né? Tipo, então, vamos ultrapassar os 230 milhões esse ano. E, cara, foi uma coisa que eu também não vejo com aqueles olhos, nossa, Forbes, cara, é um reconhecimento. Fiquei feliz pelo reconhecimento, né? Eles contaram ali um pouco da história, desde o início até... Valida um trabalho bem feito, né, cara? Exatamente, valida um trabalho bem feito. Eu não vejo isso, muita gente me pergunta na caixinha de perguntas, mas como é que é sair na Forbes? Eu falei, cara... Esquece isso, cara. Bora trabalhar. Assim, vamos focar no que realmente importa. Mas assim, eu falo quando a galera olha isso como uma coisa, tipo assim, muito nossa, Forbes, cara. Não. Eu vejo sim, cara, como um bom reconhecimento, como um reconhecimento de uma empresa que fez um trabalho sério, responsável, e continua fazendo até hoje e teve bons resultados com isso. Mas me trouxe um pouco de reconhecimento, sim, me trouxe... pessoas que se inspiram, às vezes, na história da Solar Prime, na história do Rafael, né? E que, para mim, a maior valia de ter reconhecimentos em canais iguais a Forbes é justamente aquelas pessoas que estão lá atrás. Tipo, que vai olhar para mim e falar, peraí, se esse cara fez, se esse cara conquistou, se esse cara construiu, ele não é diferente de mim, ele não é um extraterrestre, eu posso fazer também. Isso, para mim, é o maior... digamos assim, o maior prestígio da Forbes e o maior lucro que eu tive com essa matéria. Que top, cara, que top. Cara, esse mindset de que se ele fez, eu também consigo, eu acho que é o grande diferencial, porque tem pessoas que falam, se ele conseguiu, é porque ele é filho de tal pessoa. Ele conseguiu é porque ele é sortudo, não sei. Esse é o mindset, eu acho que é o grande ouro, o grande insight desse podcast aqui, cara. Eu fiquei muito feliz de ouvir essa história assim. Não, claro. Eu levo muito também, cara, e eu fico feliz de ter pessoas assim como você aqui, porque serve de inspiração realmente, não só para nós, mas para quem está assistindo aqui o podcast. Muitas vezes porque tem gente que nos primeiros desafios já está com vontade de desistir. E uma das coisas que eu percebi muito claro aqui, que tu em nenhum momento tipo, se acomodou. O teu movimento foi gerando oportunidades que tu não enxergava e nunca ia enxergar se não tivesse em movimento, né? Então, antes de mais nada, cara, a gente quer te agradecer demais, né? E a gente está chegando no momento do Papumcast, mas realmente eu quero agradecer aí a tua participação e foi muito especial, realmente, cara. Cara, eu que agradeço aí, assim, desde que eu cheguei aqui, o ambiente sempre muito bom e vi em vocês essa, digamos, essa transparência, né? De poder contar histórias aqui, não de apenas da galera do digital, da galera que curte podcast, mas de quem tá ali no offline, da galera que tá atrás das cortinas, nos bastidores, que às vezes nem aparece, né, numa muita Forbes, gente nem top aparece que na tá internet, no Instagram, pode ter certeza que tem muita coisa. E assim, para concluir, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da história. A gente pode abrir aí para falar de outros assuntos mais técnicos, de vendas, posteriormente. Tem muita coisa, né, cara? Eu acredito que eu contei só um pedacinho aqui da história da Solar Prime e tem muita coisa boa para a gente bater um papo e ajudar as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Top demais.
Então, para você que está de casa, chegou a hora do Papumcast. Essa hora, Gabriel, seria legal um tambor, alguma coisa, uma vinheta. Mas chegou a hora do Papumcast. Como que vai funcionar? Como que funciona o Papumcast? São diversas perguntas aqui. Já vi que deu uma misturada aqui. Aí é o seguinte, meu amigo, você retira... Como é que funciona esse Papumcast aí, cara? É assim, ó, cara, é pergunta e resposta direta. A gente vai separar 7 perguntas, na real, quem tira as perguntas é você mesmo. Tá. E aí depois a gente vai fazer as perguntas ali pra ti de uma forma bem direta e a resposta também é bem direta. Pode ir. 7? 7. Tá. E quantos minutos eu tenho para responder aí? Não, é 3 a 2 segundos, mais ou menos. 3 a 2 segundos, beleza. Pensa que aumentar, né? Deixa eu dizer, de 3 a 5, não, de 3 a 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 aí, ó, pronto. Aí, beleza. Vamos lá, Bola. então. Deixa eu passar ali pro mestre Japa. Vamos lá, senhor Rafa. Deixa eu começar aqui. Qual a sua expectativa para 2022? Cara, bater todos os recordes que nós batemos em 2021. Ainda em fevereiro, né? Ainda em fevereiro. Se possível, se possível. Qual pessoa te inspirou a viver o que você vive hoje? Eu mesmo, cara, desde criança. Top. Algo que não vive sem. Relacionamento com pessoas. Isso que até já respondeu durante, né? Mas já pensou em desistir? O que te fez continuar? Eu não... A resposta está sendo rápida já, né? Mas o que me fez continuar foi eu ter saído do porto nadando abraçadas. A diferença de sair do porto nadando abraçadas, você tem para onde voltar. O Rafael Brito não saiu do porto. O Rafael Brito foi jogado no meio do mar. Então eu não tinha para onde desistir, eu não tinha para onde voltar. Sim. Então o que me fez continuar foi não ter para onde voltar mesmo, não ter o que perder. Show de bola. Se você estivesse começando hoje, qual seria a sua primeira ação? Comunicação, sair conversando com todo mundo aí para aprimorar a minha comunicação cada dia mais. Top demais. O que você não tolera? Falta de respeito e humilhação com pessoas de níveis diferentes, de conhecimentos diferentes. Isso eu não tolero. Top demais, Rafael. E para finalizar, o que você falaria para você criança? Cara, o que eu falaria para mim criança? É que todas as humilhações que em algum momento, tipo, eu passei, tipo, a minha família passou, tipo, por questões financeiras, sociais, iriam ser combustíveis para eu fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer ao longo da minha vida. Top demais. Essa era o que eu falaria para mim criança. Show, meu amigo. Galera, esse foi mais um podcast aqui da AP7. Fantástico demais, vários insights. Eu mais uma vez quero agradecer, Rafael. Tamo agradecer junto. meu amigo aqui, grande Japa, o Xande. Eu que agradeço. Né? E uma mensagem final aí pro pessoal, Rafael. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Assim, galera, nós somos capazes de fazer tudo, cara. A gente é capaz de fazer aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que os nossos olhos visualizam, a gente é capaz de fazer. Existe uma frase que diz que se você é capaz de sonhar, você é capaz de conquistar, você é capaz de viver, né? E eu acredito que nada te para se você realmente tiver isso dentro de você, a vontade, como eu falo muito, né? E tiver um bom propósito, tiver uma boa ferramenta, um desejo bem definido e, de fato, muito firme na sua cabeça o lugar onde você quer chegar. Top. Caramba. É isso aí, gente. Finalizar aí. Qualquer coisa tu corta essa partezinha final, mas quer finalizar, talvez pede a rede social dele. Isso. Porque daí a gente Então, Rafa, deixa... muito obrigado mais uma vez. E se a galera quiser te encontrar, como que é o seu Instagram? Meu Instagram tá Rafael com PH, B de Brito, número 2. Já tinha um B1, eu coloquei o B2. Não é banana de pijama, é só Rafael B2, tá? É isso aí, gente. Esse foi mais um podcast aqui da P7. Curta, compartilha e siga nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Valeu! Valeu, tchau, tchau. Isso aí. Cara, podia ser umas 4 horas de